Chegou o momento da gente continuar refletindo. Refletir é importante, pensar é bom. Tem muita gente que pensa por aí que cristãos de uma linha mais protestante não pensam, né? Tem gente que pensa que os evangélicos não refletem. Pelo contrário, é o que a gente faz na maior parte do nosso tempo aqui. E nós vamos refletir sobre um tema que tem sido objeto da nossa investigação já há algumas semanas: o mundo sobre os meus ombros. Quantos de nós não nos sentimos assim diante de situações das mais diversas? No primeiro domingo, nós conversamos sobre o cansaço gerado pelas demandas intermináveis. Você é uma dessas pessoas que se sente sobrecarregado por conta de demandas, em casa, no trabalho, na vizinhança, com os amigos, com os filhos. No segundo domingo, nós conversamos sobre o cansaço gerado pelas pessoas impiedosas. Por vezes a gente acaba sendo atraído por pessoas próximas, queridas, que caminham com a gente, que convivem com a gente, e isso nos desarticula. Isso faz com que a gente se sinta realmente muito mal. Depois nós conversamos sobre o cansaço gerado pelas expectativas inatingíveis. Essa história de nós tentarmos ser melhores do que na verdade nós somos, mais fortes do que na verdade nós somos, mais precisos do que na verdade nós somos. Essas expectativas nos detonam, nos arrebentam e nos lançam ao pó. Depois nós conversamos sobre o cansaço gerado pelas decisões equivocadas. Isso aconteceu no último domingo. Como as nossas decisões erradas na vida são poderosas para nos gerar peso sobre os ombros. E muitos de nós têm sofrido hoje na sua vida financeira por conta de erros no passado. Muitos têm vivido hoje um problema emocional, justamente fruto de decisões que não deveriam ter sido tomadas. Se você não assistiu essas mensagens anteriores, você tem esse conteúdo disponível lá no nosso canal no YouTube, você pode fazer uso desse material e depois até mesmo compartilhar com aqueles que você ama, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre uma outra fonte de cansaço, que é o cansaço gerado pelas notícias devastadoras. Todos nós gostamos de receber boas notícias, mas nem sempre as notícias que a gente recebe são tão boas assim. Alguns exemplos: a notícia da reprova num vestibular ou concurso. Se você tem alguém na sua família que já passou por essa fase de estudar por concurso, você sabe o quanto é trabalhoso. O quanto algumas pessoas aí passam varando noites para poder passar num vestibular de medicina, de direito, ou então passar num concurso público, e quando vem a notícia de que a aprovação não aconteceu, como isso é frustrante, como isso detona, como isso deixa a gente completamente desequilibrado. Um outro exemplo, a notícia sumária da demissão do trabalho. Receber hoje, no meio dessa crise, a notícia da demissão é um negócio avassalador, não é mesmo? Porque a gente sabe que a quantidade de empregos disponíveis não é suficiente para todo mundo que precisa de emprego. Então, muita gente acaba se desesperando em meio a essas notícias complicadas. Terceiro lugar, a notícia do fim de um relacionamento afetivo. Eu já mencionei aqui algumas vezes que alguns psicólogos afirmam que o fim de um relacionamento, um divórcio, por exemplo, pode gerar uma dor semelhante à dor da perda, da morte de alguém muito próximo. E um luto demora aí entre 1 ano e meio, 2 anos, às vezes chega a 2 anos e meio, um processo de muita dor interior, de muito conflito dentro da alma. Pessoas que se separam acabam tendo esse sofrimento. Em quarto lugar, notícia do envolvimento dos filhos em problemas. Às vezes alguns pais já estão até com calo de tanto ouvir notícias assim, e quando alguém chega e diz, viu, preciso contar alguma coisa a respeito do seu filho, alguns desses pais até se espremem, com medo do que vem pela frente. A notícia do envolvimento com drogas, a notícia do envolvimento com pessoas que não são legais, que
que não acrescentam nada na trajetória deles. Como nós, pais, sentimos quando os nossos filhos entram em problemas e essas notícias chegam para a gente. Também a notícia da morte de alguém muito próximo ou querido. Se você já teve uma perda significativa na sua família, um pai, uma mãe, um tio, alguém que cresceu com você, é muito esquisito, né? A gente chegar diante de um caixão, vendo uma pessoa tão amada, tão querida, naquele estado de ausência completa de sinais vitais. Como isso mexe com a cabeça da gente, como isso deixa a gente completamente mal. E por último, aqui eu menciono a notícia a respeito de uma doença muito grave. Imagine a situação de você fazendo um exame de rotina, um exame de sangue, um exame, uma tomografia, e de repente percebendo sem querer algo que você não gostaria de perceber. Um câncer, ou então uma doença no cérebro, ou então alguma coisa em alguns dos órgãos vitais, e você fica perplexo com a notícia que você recebeu. Como é duro receber uma notícia ruim, uma notícia devastadora. Se você é uma dessas pessoas que tem convivido e se sentido oprimida por conta de notícias ruins, eu queria te contar que existe um sujeito na Bíblia que experimentou exatamente isso e o peso de notícias devastadoras sobre a sua própria vida. O nome desse homem é Ezequias. Deixa eu contar um pouco a respeito da vida dele. Ezequias foi filho de Acás e tornou-se corregente de Judá quando seu país não passava de um vassalo na Assíria. Judá era um povo que pertencia ao Senhor, mas ele foi governado por muita gente ruim e que acabou afastando o povo da própria convivência com Deus. E um desses reis maus foi o tal do Acás, pai de Ezequias. Acás acabou permitindo a entrada no templo de alguns deuses que eram estranhos aos deuses de Israel. Então, todo o povo de Judá vinha para o templo e adorava aos deuses estranhos. Práticas como, por exemplo, matar o filho para a adoração de um deus chamado Moloque, foi uma das práticas incorporadas durante o tempo do reinado de Acás. E Ezequias cresceu com essa influência. Você imagina só, o melhor dos pais, né? Um sujeito que permitia a maldade, um sujeito que imprimia a opressão, um sujeito que se vendia para os povos vizinhos e um sujeito que se alegrava quando via gente sacrificando os filhos para os outros deuses. Mas apesar disso, após a morte de Acás, quando Ezequias ascendeu ao trono, ele deu um passo diferente. Ao invés de reproduzir tudo o que ele viu o pai fazendo, ele derrubou os postes ídolos e reabriu o templo do Senhor com a adoração exclusiva ao Deus verdadeiro. Alguns estudiosos acreditam que isso foi possível porque Ezequias não recebeu apenas a influência do seu pai, ele recebeu a influência também da sua mãe. A sua mãe, que tinha um nome muito interessante, Abi, que significa Deus é o meu pai. E é curioso que a gente não tem muita informação na Bíblia a respeito da mãe desse sujeito, Abi. Nós só temos o nome dela. Mas Abi, cujo nome significava Deus é o meu pai, silenciosamente imprimiu algumas marcas muito significativas na vida de um filho. E aqui eu quero abrir um parêntese para você que é pai, para você que é mãe. Às vezes a gente julga o nosso trabalho, ou a gente pode julgar o nosso trabalho como pais, como algo muito silencioso, ninguém percebe, ninguém vê, o que eu faço é insignificante. Eu já ouvi muitas mulheres falando que se sentem assim às vezes. É legal a gente olhar para essa história e perceber que o trabalho silencioso de uma mulher cujo nome apenas foi mencionado na Bíblia, acabou mudando a trajetória do povo de Deus, porque o seu filho decidiu ser alguém íntegro.
decidiu ser alguém que amava o Senhor e que, através da sua postura, viabilizou o resgate da adoração ao Deus verdadeiro. No 14º ano do seu reinado, quando ele tinha aí por volta de 40 anos de idade, ele recebeu duras ameaças de Senaqueribe e resolveu preparar-se para a guerra. Não é porque Ezequias foi um sujeito bondoso, que confiava em Deus, que ele não tinha problemas. Essa lógica da retribuição não é uma lógica que encontra respaldo nas Escrituras. Ele tinha lutas, tinha problemas e tinha adversidades. E diante dessa adversidade específica, Ezequias orou, e naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do exército assírio. A gente normalmente fica assustado quando a gente ouve essas histórias, essas histórias acerca do anjo do Senhor passando e destruindo centenas e milhares de pessoas. Mas para a gente entender isso, a gente precisa perceber o todo da história bíblica. Deus criou todas as coisas perfeitas. Depois nós, seres humanos, destruímos a história da humanidade. E Deus, percebendo essa destruição que a gente fez, Ele começou a dar passos para resolver a bagunça que a gente criou. E num primeiro momento, guerras foram necessárias. Investidas duras do Senhor foram necessárias para preservar o povo através do qual Deus havia prometido enviar o seu Salvador, Jesus, aquele que restauraria todas as coisas. Seu grande legado, o legado de Ezequias, certamente aponta para um caráter e uma confiança extrema no único Deus verdadeiro. Quem era Ezequias? Ezequias era um sujeito que confiava em Deus. Quando ele enfrentava uma situação completamente descabida, os generais, os comandantes das tropas chegavam para ele e diziam: não vai dar, não tem como, a gente não tem força, a gente não tem inteligência, a gente não tem arma para isso. E ele dizia: onde está a nossa confiança? Nós precisamos colocar a confiança em Deus. Como é gostoso conviver com uma pessoa assim, né? Uma pessoa que não nega os problemas, mas que em meio aos problemas tem sempre uma palavra positiva, no sentido de que Deus está por perto, de que Deus está atento, e de que nada foge ao controle do Senhor. Naquela época, o sujeito que confiava em Deus, e era reconhecido assim no meio do povo, chamava-se Ezequias. E foi exatamente por isso que ele se tornou um dos 4 reis que a Bíblia compara favoravelmente com o grande rei Davi. Se você conhece um pouquinho da história dos judeus, você há de se lembrar que o rei Davi é o grande ápice dentro da cultura judaica, né? Eles falam de Davi com grande alegria. 4 reis na Bíblia são comparados a esse grande rei Davi. Um deles, Ezequias, o homem que confiava em Deus. 2 Reis 18, 5-6 diz assim: Ezequias confiava no Senhor. Percebe aqui o destaque comigo? O Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Quem era Ezequias? Ezequias era um homem que confiava no Senhor. Quem era Ezequias? Ezequias era um homem que confiava no Senhor. Mas, apesar de confiar no Senhor, foi alvo de uma notícia altamente devastadora. Uma notícia que o desarticulou completamente, e você vai entender o porquê a partir da leitura de 2 Reis, capítulo 20. São apenas 11 versículos, preste muita atenção comigo. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará.
Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito tudo o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração, Ezequias, e também vi a sua lágrima. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem-me um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar. O sol recuou 10 graus, que havia descido a escadaria de Acás. Você vai morrer, disse o Senhor ao homem que confiava nele. Você vai morrer, Ezequias. Portanto, ponha em ordem a sua casa. Alguns questionamentos naturalmente emergem no coração da gente quando a gente lê uma história como essa. E eu imagino que os meus questionamentos não sejam muito diferentes dos de vocês. O primeiro é o seguinte: por que pessoas boas enfrentam coisas ruins? Por que esse raio de doença não apareceu na vida de Acás? Gente ruim dura. A sua risada, acho que é um eco daquilo que vem como questionamento do meu coração. Coisa ruim dura. Mas a gente fica indignado quando a gente vê alguém bom partindo, quando a gente vê alguém bom recebendo uma boa notícia. Quem é que nunca teve esse questionamento? Por que pessoas boas enfrentam coisas ruins? Um segundo questionamento é: por que Deus permite o sofrimento aos seus filhos? Se Deus ama tanto, se Ele diz que quer bem, se Ele diz que Ele é Pai, e Pai de uma maneira perfeita, por que a perfeição do seu amor não exclui da minha vida e da sua vida alguns problemas, alguns percalços, algumas tribulações? Uma terceira pergunta ou questionamento: por que Deus avisa alguns e não todos sobre a morte? Por que alguns recebem antecipadamente a notícia de que tem uma doença e ganham aí 3, 4 anos lutando contra a doença de uma maneira dura, mas como que avisados de algo que está por acontecer? Por que é que em outros casos a morte vem de maneira súbita? Pum! 36 anos e um infarto. Pum! Deus, onde é que está a lógica desse negócio? Você consegue me explicar, Senhor? Não estou entendendo. Um outro questionamento: por que Deus cura alguns
e não cura todos de todas as doenças. A gente vai lendo alguns textos na Bíblia, né? E Deus cura ali um aleijado, Ele cura um cego, Ele cura um mudo, Ele restitui a vida a alguém que morreu, e a gente vê essas histórias fantásticas, e daí a gente se depara com uma notícia devastadora de doença na nossa casa ou na nossa família, e aí a gente ora e fica na expectativa de alguma coisa acontecer. E quando não acontece, a pergunta é: por quê? Senhor, qual é a lógica? Onde é que está o sentido e a ordem nessas coisas? Para a gente responder algumas dessas perguntas, a gente precisa olhar para algumas diretrizes ou apontamentos bíblicos. O primeiro deles é o seguinte: coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins, porque todos vivemos num mundo mau. O mundo que a gente vive não é mais o mundo perfeito, idealizado e criado pelo Senhor. Ele fez tudo bom e perfeito, com harmonia entre os homens, com harmonia entre os homens e a natureza. Tudo era absolutamente perfeito no início, plano e execução. Mas nós bagunçamos esse negócio. Quando os nossos pais se afastaram de Deus, o mundo entrou em colapso, em verdadeiro colapso. E depois desse afastamento do Senhor, nada mais continuou sendo a mesma coisa. Nada mais. A doença entrou no planeta. As doenças entraram no planeta. As quebras de relacionamento entraram nas nossas relações. A morte passou a existir. O mundo não é mais como Deus um dia o criou. Coisas ruins acontecem no mundo mau. É exatamente por isso que o próprio Jesus certa vez disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Percebam que a própria espiritualidade forjada por Jesus não é uma espiritualidade que procura gerar uma espécie de ilusão nos seguidores, como se fosse possível uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem aflição, sem turbulência, como se tudo pudesse ser linear. As coisas não podem ser lineares num mundo que se afastou de Deus. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, e o meu ânimo e a minha graça vão ser suficientes para fortalecê-los em meio aos problemas. O segundo apontamento é o seguinte: Deus perdoou os nossos pecados, que foram responsáveis pela destruição do planeta e o afastamento dele. Deus nos perdoou na cruz do Calvário, porém, Ele promete que nos livrará completamente das dores, dos problemas, do choro, lá no futuro. O mundo ainda está no meio de um preparo, no meio de um resgate. O reino de Deus ainda está sendo expandido, e enquanto esse reino não se estabelecer plenamente, a alegria em plenitude não será possível plenamente. Em terceiro lugar, Deus tem um plano específico para cada um de nós. Por que Deus avisa um e não avisa o outro? Por que Ele cura um e não cura o outro? Porque nós não somos gado diante de Deus. Por isso. Nós não somos gado diante do Senhor. Ele não lida com a gente como se a gente fosse bando. Quando Jesus passa por uma cidade, ele percebe um homem em cima de uma árvore espinhosa. Ele olha para aquele homem e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ter com você na sua casa hoje.
Ele conhece o nosso nome, Ele sabe das nossas fissuras, Ele sabe dos nossos problemas, e Ele tem um plano preparado para a redenção de cada um de nós, e esse plano não é igual. É por isso que o tratamento que Deus oferece para um não é o mesmo tratamento que Ele oferece para você. Ou você gostaria de ir para um médico com um problema e perceber que esse médico oferece a mesma receita para todos os que entram naquele lugar. Sentou e diz assim: não precisa falar nada não, está aqui a receita. Aí senta outro, toma aqui. Como você se sentiria? Deus não trata a gente como bando. Nós somos pessoas, gente, com quem Deus trata individualmente também. E Ele sabe o que nós precisamos e o que nós suportamos. Por último, o agir de Deus não se limita ao que vivemos na história. Às vezes a gente acha que tudo que Deus tem para fazer por mim, por você ou por alguém querido, é algo que Ele vai fazer enquanto a gente estiver vivo. E morreu, acabou. A Bíblia o tempo todo procura nos convencer do contrário. O que a gente vive em termos de história é apenas um facho de luz, a luz daquilo que a gente vai viver por toda a eternidade. E cuidar da nossa vida nesse pequeno espaço de tempo é fundamental para que a gente passe o restante da eternidade desfrutando de coisas boas, ao lado do Pai, aonde não haverá mais choro, ranger de dente, doença, quebra de relacionamento, traição e tantas outras coisas. O que a gente aprende dessa história vivenciada pelo rei Ezequias? Em primeiro lugar, a gente aprende que notícias devastadoras são convites de Deus para a nossa convergência. Notícias devastadoras são convites de Deus para a nossa convergência. Versículo 1 e versículo 5. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo. Enquanto a gente vive com aquele senso de imortalidade, a gente vai atropelando tudo. A gente vai levando a vida com os nossos valores fúteis, banais, a gente vai levando a vida conforme aquilo que nos dá prazer, distinção, fama. Mas quando a gente chega perto da morte, quando a gente recebe uma notícia devastadora, parece que todas essas coisas perdem o valor. É por isso que um texto na Bíblia diz que é melhor estar na casa onde há pranto e luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa há entorpecência. A gente acaba se perdendo, a gente acaba valorizando o que não deveria valorizar. A gente desperdiça tempo. A gente desperdiça conversas, a gente desperdiça oportunidade, a gente consome pessoas, mas quando a gente vai para a casa onde há luto, parece que a gente entra num verdadeiro zoom. E a gente começa a perceber de novo o que vale a pena, o que é importante. Família. Qual a chance de um workaholic que trabalha o tempo todo receber uma notícia de que vai morrer e continuar trabalhando do mesmo jeito? Zero. Porque aí o sujeito pensa assim: eu preciso focar no que é importante.
Qual é a chance de um sujeito que recebe uma notícia de que vai morrer continuar gastando e consumindo o seu tempo na frente de uma TV? Não, ele quer ficar perto das pessoas a quem ele ama. Ele quer conversar com as pessoas que são importantes para ele. E ele não quer simplesmente conversar contando piada, ele quer conversar sobre coisas importantes, densas, profundas. A convergência familiar requer humildade para reconhecer que talvez ela não esteja tão em ordem quanto gostaríamos. Embora talvez você não tenha recebido a mesma notícia de que vai morrer em pouco tempo, bom, pelo menos eu pressuponho que não. A morte é certa. Se existe uma coisa certa na vida, é a morte. E já que a gente um dia vai morrer, a gente precisa de convergência, em humildade para reconhecer que talvez a família não esteja tão em ordem quanto nós gostaríamos. Você sabe um grupo de pessoas que tem dificuldade de perceber isso? Os homens. Se as mulheres veem problema em tudo, os homens, eles acham que nunca tem problema. Talvez a sua casa não esteja tão em ordem quanto você imagina. É necessário humildade para refletir, ponderar e perceber que há coisas a serem trabalhadas. É necessário também coragem para resolver as mais variadas pendências de relacionamento familiar. Aquela tendência de ficar jogando o problema para debaixo do tapete, sabe? Eu sei porque eu sempre fiz muito disso. O texto está dizendo aqui, se a gente quer convergência, a gente precisa parar de fazer esse tipo de coisa, levantar o tapete e trabalhar a sujeira que está ali, pecados não confessados, brigas mal terminadas, sabe aquelas coisas que tornam o relacionamento conjugal um negócio horrível. Em terceiro lugar, é necessário diligência na quitação de dívidas e no planejamento de provisão financeira. Muitos de nós vamos vivendo assim, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente vai levando, e a gente vai curtindo, como se a gente fosse imortal. Não, a gente não é imortal. A gente não é imortal e alguns que moram com a gente dependem do nosso trabalho. A gente precisa ser um pouco mais diligente, cuidadoso, na hora de quitar as nossas dívidas e planejar a provisão financeira da nossa família. Em quarto lugar, empenho para estimular a espiritualidade como o melhor legado a ser deixado para eles. Mas a espiritualidade é o melhor legado para eu deixar para o meu filho? Você acredita nisso? Porque na prática não é isso que a gente percebe, né? Muitos pais estão muito mais preocupados em deixar uma conta bancária recheada, muitos pais estão muito mais preocupados em deixar uma casa, ou duas, ou três, para que haja algum tipo de colchão para amortecer a família depois da sua partida. Isso é suficiente? Seja qual for a quantia que você acumular, dinheiro vai e vem. Seja qual for o bem que você adquirir, o bem vem e o bem vai. Só tem uma coisa que não pode ser tirada dos nossos queridos parentes, filhos, esposa, marido: o amor do Senhor, a graça de Jesus. Portanto, ponha em ordem a sua casa, empenhando-se para estimular a espiritualidade na vida daqueles que convivem com você. Ponha em ordem a sua casa. É a primeira coisa que Deus esperava que houvesse em termos de convergência. A segunda coisa foi a convergência espiritual. Deus esperava isso. Dentro de 3 dias você subirá ao templo, disse o Senhor para Ezequias. A convergência espiritual requer humildade para reconhecer que não estamos tão prontos quanto gostaríamos de estar.
E quando a gente vem aqui para a comunidade, a gente começa a cantar, a gente começa a olhar para o Senhor, a gente começa a refletir, isso vem à tona, né? Quando a gente estuda a palavra de Deus, é como se a gente estivesse olhando para um espelho, e a gente percebe as rachaduras. É normal aqui, depois do nosso encontro, um dizer para o outro assim, pô, hoje eu enxerguei umas coisas que eu não queria enxergar. Isso acontece, gente, porque nós não somos tão bons e tão perfeitos quanto a gente gostaria. Reconhecer isso é reconhecer a necessidade de nos aproximarmos de Deus para lidar com o que precisa ser lidado. Coragem para redimensionar as mais variadas áreas da vida à luz da palavra de Deus. Ei, tenha convergência, a tua vida está acabando, você não sabe quanto tempo você tem, portanto, foque em Deus. Organize a sua vida. Quanto tempo você tem pela frente? Por que algumas áreas continuam como áreas fechadas para a entrada da luz que procede da palavra? Alguns de nós vivemos professando publicamente com os nossos lábios que somos discípulos de Cristo, mas a nossa prática de vida, na verdade, anuncia que somos ateus funcionais. E que continuamos vivendo como qualquer pessoa aí fora, sem nenhum tipo de referencial. Pautado na palavra do Senhor, quanto tempo você tem? Coloque em ordem a sua vida espiritual. Diligência nas mais variadas práticas espirituais, tanto comunitárias quanto individuais. Valorize esse tempo. Valorize o tempo de estar nos grupos pequenos durante a semana aqui na comunidade, de suportar a vida de alguns irmãos, de receber o apoio de outras pessoas. Preserve o seu tempo de leitura da palavra, de oração, coisas simples, coisas que você já sabe, mas que às vezes a gente deixa passar porque a gente já tentou outras vezes e não deu certo. Engajamento intencional na missão de expandir o reino de Deus sobre a terra. Gente, nós só fomos chamados por Deus para fazer parte desse time, dessa família, desse povo de Deus, desse corpo de Cristo, como disse o Túlio agora no começo da liturgia, porque Ele tem uma intenção, a intenção de nos fazer luz para a transformação da sociedade. A gente não pode desprezar isso. A espiritualidade não é um mercado de fé, onde a gente vai consumindo aquilo que a gente precisa para que a nossa vida funcione bem. Espiritualidade é quando a gente se abre para que a luz do Senhor nos transforme, segundo o querer de Deus, segundo a vontade do Senhor, para que a glória de Deus seja estabelecida e o reino dele expandido sobre a face da terra. Em segundo lugar, como pedagogia das notícias devastadoras, elas criam cenários ideais para provarmos do amor de Deus. Notícias devastadoras criam cenários onde a gente experimenta o amor de Deus de uma forma que a gente não conhecia. Ezequias virou o rosto para a parede. Você consegue imaginar essa cena? O sujeito, depois de receber a notícia de que ia morrer, ele largou o papel no chão, bateu com a cabeça na parede e disse: o que é que está acontecendo? Como se aquele instante fosse um verdadeiro pesadelo. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e o Senhor respondeu: ouvi sua oração e vi a sua lágrima. É justamente nesse cenário complicado das notícias devastadoras que a gente percebe duas das realidades mais importantes para compreender o amor de Deus. A primeira é: Ele nos ouve. Você já teve a sensação de estar orando por algumas situações há anos? E então, como as respostas não vêm, a sensação é de que Deus não está te ouvindo. A notícia que eu trago para você como parte dessa revelação bíblica é:
Ele está ouvindo. Se a resposta não tem sido positiva até esse momento, isso não significa que o Senhor não está ouvindo. Eu tenho ouvido você, diz o Senhor. Eu tenho te ouvido. Mais do que isso, eu vi a sua lágrima. É engraçado que essa expressão está no singular. Quem é que chora uma lágrima só? Na verdade, ele está querendo dizer que não escapa nenhuma das lágrimas que escorrem pelos nossos olhos, sem que o Senhor esteja atento. Num salmo bíblico muito interessante, há a menção de que o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre. O nosso Deus é o colecionador de lágrimas. Quantas lágrimas você tem derramado ao longo dos últimos anos? Sabe onde essas lágrimas estão? Com o Senhor. Todas elas. Todas elas. Eu vi a tua lágrima. Em Êxodo capítulo 3, a gente percebe um cenário assim. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Eu sei quando vocês estão sofrendo. Eu sei. Eu não estou ocupado demais, eu não estou virando os meus olhos, eu não estou fazendo de conta que eu não percebo. Eu sei quando vocês estão sofrendo. Eu sei. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Em 2 Crônicas 7,14, um outro texto interessantíssimo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu tenho ouvido você. São inúmeros os textos na Bíblia onde o Senhor diz: eu tenho ouvido você. Eu tenho visto as suas lágrimas. Eu tenho ouvido você. Eu conheço o seu sofrimento. Eu sei quando as coisas não estão bem. Quando ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você, eu percebo. Eu sei. Eu, Senhor, sei. Por fim, o Salmo 63, de 1 a 3 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Aí perceba comigo esse texto, perceba comigo esse texto. O Teu amor é melhor do que? O Teu amor é melhor do que a vida. Por que que Deus cria um cenário para eu conhecer o amor dEle? Porque Ele é um egoísta? Porque Ele é um vaidoso? Porque Ele quer aparecer? Não. Porque o amor dEle é melhor do que a vida. E Ele sabe disso. Conhecer o amor de Deus no meio do sofrimento é melhor do que ser curado. É melhor do que ter todas as orações atendidas. É melhor. O Teu amor é melhor do que a vida. O amor do Senhor é melhor do que o que você tem pedido. O amor do Senhor é melhor do que aquilo que você anseia. O amor do Senhor é melhor
do que a tua profissão. O amor do Senhor é melhor do que o teu emprego. O amor do Senhor é melhor do que os teus amigos. O amor do Senhor é melhor do que ter uma esposa, do que ter um marido. É melhor do que a possibilidade de ter filhos. O amor do Senhor é melhor do que a vida, porque Deus não nos poupa do sofrimento. Porque no sofrimento nós passamos a conhecer o amor que é melhor do que a vida. Pessoas que provam do amor de Deus tornam-se mais humildes, tornam-se mais resilientes, tornam-se mais humanas e tornam-se também pessoas mais úteis nas mãos de Deus. Quando você conversa com uma pessoa que nunca sofreu de verdade na vida, você já reparou como os conselhos são vagos, como as conversas são superficiais? Mas pega alguém que já ralou, pega alguém que já sofreu e que tirou lições proveitosas da dureza da vida. Quando você ouve pessoas assim, essas palavras alimentam, esses conselhos dão norte, porque nós nos tornamos mais úteis nas mãos do Senhor. Um dos cantores que a gente mais utiliza aqui na comunidade é esse sujeito que viveu alguns anos atrás, faleceu antes da virada do século, chamado Sérgio Pimenta. Ele trabalhava no exército, era um cara super rigoroso, determinado, mas um sujeito que amava os seus amigos. E ele compunha coisas maravilhosas. Muitas músicas dele são encantadoras, mas, na minha opinião, a mais linda que ele já compôs foi a canção que ele compôs dentro de um hospital, quando ele estava passando pela fase terminal de um câncer avassalador. Ele escreveu assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel que transmitem todo o calor para quem precisa de amor. E o Cristo encarnou, sofrendo como um homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. E ele morreu e até a própria morte venceu, mostrando amor capaz de atender a toda a gente. Deus não tem permitido apenas o nosso sofrimento. Ele permitiu também o sofrimento do seu Filho unigênito, do seu Filho perfeito, Jesus Cristo. E por ter sofrido no nosso lugar e conhecido a nossa dor, Jesus tem palavras de puro mel. O nosso Deus não fala de uma dor que Ele não conhece. O nosso Deus fala com experiência de caso. Não existe nenhuma dor que possamos sentir na história que seja superior à dor daquele que sofreu por conta dos pecados de toda a humanidade, sendo sacrificado injustamente numa cruz. Em terceiro e último lugar, notícias devastadoras não constituem a última palavra sobre as nossas vidas. Notícias devastadoras são duras, são terríveis. Tiram o nosso chão, mas elas não são a última palavra. Nenhuma delas. Nenhuma. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Eu o curarei. Eu vou curar você, Ezequias, da sua doença. Se por um lado o pessoal
dessa teologia mais triunfalista, usa textos como esse para dizer, está vendo? Quando a gente se apega ao Senhor, Ele tira todas as nossas doenças, a gente não morre mais, a gente não tem mais sogra, a gente não tem mais cunhado, a gente não tem mais problema nenhum. O pessoal da espiritualidade mais histórica tende a se conformar rápido demais. Ah, veio o diagnóstico, ok, tá bom, vou morrer, morri. E morre até antes da hora. São dois extremos muito complicados. O ponto de equilíbrio na relação com Deus em meio ao sofrimento é o que a gente encontra na oração de Jesus no Getsêmani, aonde ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se dá para tirar essa dor, se dá para me poupar desse desemprego, se dá para tirar essa situação constrangedora, se dá para resolver o meu problema, se dá para quebrar um galho, quebra. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque o amor do Senhor é melhor do que a vida. Porque o amor do Senhor é melhor do que a vida. Porque o amor do Senhor é melhor do que a vida. Mas quem garante isso, Renato? Quem já provou. A gente só pode falar daquilo que a gente provou. E se o teu cenário é de notícia devastadora, seja bem-vindo ao cenário criado por Deus para que você experimente isso. Mas assim que Ezequias recebeu essa notícia de que ele seria curado, ele pediu um sinal. Deus, me dá um sinal aí de que isso vai acontecer mesmo. A prática de pedir sinais, embora presente em algumas histórias bíblicas, não é incentivada sistematicamente, não há um mandamento na Bíblia dizendo assim, viu? Se você quer saber se Deus vai te curar, você pede um sinal. Se Ele der o sinal, você já sabe. Se Ele não deu o sinal, adeus, você está prestes a partir. A coisa não funciona assim. Deus derruba um galho de árvore agora, se for sim. Se for não, não. Se aquela menina linda é a minha futura esposa, mantém a árvore ali. Se não é, manda um vendaval agora. Não, as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Não há um mandamento para isso. A prática de pedir sinais quase sempre está ligada na Bíblia a momentos de imaturidade ou de intensa fragilidade. Sabe aquele momento de profundo desespero? Onde falta ar. Deus é sensível nesses momentos. Ele se aproxima de forma especial. Ele reconhece a nossa imaturidade em alguns momentos. Ele reconhece a nossa fragilidade em algumas situações complicadas. Mas a prática de pedir sinais precisa ser gradativamente substituída, conscientemente, visando a nossa maturidade, pela prática de confiarmos em Deus, independentemente de qualquer sinal. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não consegue ver. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,7, disse: nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Concluindo, gente, ao longo desta semana, faça do receio das notícias devastadoras uma agenda de oração a Deus. Tem gente que nem recebeu uma notícia devastadora e vai sair daqui hoje, meu Deus, agora vai vir uma notícia. Já até coloca o celular no mudo para não... O nome disso é ansiedade, né? Tem gente que vive com medo das coisas ruins acontecendo. Se você é uma dessas pessoas que morre de medo de uma notícia ruim, faça disso a sua agenda de oração. Deus, como eu sou ansioso, como eu antecipo os problemas. Deus, traz paz para o meu coração, eu quero conhecer o Teu amor.
E um outro desafio é: faça do calor das notícias devastadoras. Quando elas chegarem, se elas baterem no nosso celular, na nossa caixa postal, no nosso WhatsApp, no nosso Face, faça disso um convite para a sua convergência. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua espiritualidade. Passe a limpo a sua vida com Deus. Se permita ser transformado pelo Senhor. E acredite que no meio desse cenário todo, você vai sair fortalecido na sua fé. Feche os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por esse tempo de conversa e de reflexão. Cuida daqueles que têm recebido notícias assim, duras, difíceis, constrangedoras, de tal forma a experimentarmos o Teu amor, que é melhor do que a vida, do Teu amor que é melhor do que a vida. Amém.